Olá, bom dia, meus amigos. Hoje eu queria retornar a um assunto com vocês sobre a justiça do nosso Deus. A justiça do nosso bom e misericordioso Deus. Trazendo aqui algumas chaves bíblicas, hoje começando aqui com a parábola do injusto juiz. Eu amo essa passagem, eu diversas vezes na minha vida me socorri dessa palavra e ela nos exorta. Ela é como se fosse uma injeção de ânimo no nosso espírito. Então, nada melhor do que começarmos com a leitura da palavra. Então, está aqui em Lucas 18. O próprio Jesus contou essa palavra e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Primeiro, vamos parar aqui e analisar. A viúva não está pedindo um favor, não está pedindo um quebra-galho, não está subornando o juiz, não está querendo que o juiz passe a causa dela na frente de outro. A viúva quer justiça. Ela pede: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele quer que o juiz devolva-lhe a prestação jurisdicional, que é o que se diz no meio jurídico, que o juiz faça a função dele. Mas ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Ele fazia quando ele queria. Se imagine na situação dessa viúva. Talvez você esteja em situação análoga. Não só em processo judicial, mas em tantas áreas da vida nós precisamos da justiça de Deus. Na cura de uma doença, num problema financeiro, num problema familiar, num problema conjugal. E a gente só quer a justiça de Deus. E continua aqui já no versículo 4. E por algum tempo não quis o juiz. Mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia essa viúva me molesta. Hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e não me importune mais. Então veja bem, Jesus vai explicar aqui no versículo 6 e 7. E disse o Senhor: ouvi o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? O tardio aqui é na nossa concepção, né? 1000 anos para Deus, 1000 anos para nós é um dia para Deus. 1000 anos para Deus é 100.000 anos. Então, o tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. O nosso tempo é o hoje, é o agora, é o ontem, é a imediatidade. E perceba como o mundo moderno, ele tem nos deixado muito ansiosos, porque tudo é muito imediato. Eu sou de uma época que não havia internet. Como é que eu fazia os trabalhos escolares? Eu ia na biblioteca do bairro, do município, ia na biblioteca mais comum do colégio, a professora dava um trabalho e ali você ia, pegava os livros. Fazia parte do trabalho ali na biblioteca, algum livro você pegava emprestado, você consultava as enciclopédias, você comprava. Então não era uma coisa tão imediata como hoje. Hoje o mundo moderno é tudo para ontem.
É tudo para ontem. Você tem uma dúvida, você dá um Google, como se o Google fosse Deus, como se tudo que saísse aqui na internet fosse verdade. Mas é tudo muito imediato. As relações de trabalho são de um tempo que você trabalhava e quando dava 6 horas você ia para sua casa, o cliente não falava com você. O paciente, o, o cliente, seja lá quem fosse, você ia para a tua casa, você não tinha mais contato com o seu trabalho, independente do cargo, do lugar que você trabalhasse. Porque você tinha o telefone do comércio, do trabalho, do escritório seu, e alguns tinham telefone em casa. E o telefone em casa não era difundido comercialmente, era para sua família, para os seus amigos. Então, terminava ali o seu turno, você ia para casa. Se fosse uma sexta-feira e você não trabalhasse de sábado e domingo, você só ia voltar para aquele ambiente de trabalho na segunda-feira. E hoje? Hoje não. Hoje você tem um e-mail, hoje você tem o WhatsApp, você tem as mensagens por SMS, ou seja, é impossível você se desconectar do mundo corporativo. É tudo muito imediato. Pessoas que trabalham com vendas, às vezes o telefone, é só você conversar com quem trabalha com venda. Pessoas perguntando 2 horas da manhã sobre um produto que está no site, ou um serviço que você presta, a pessoa 2 horas da manhã quer saber quanto é, como é que é feita a execução, quantas vezes pode pagar. Então, está muito imediatista a coisa. Só que no tempo passado não era assim. O mundo tem que se adequar a Deus, não Deus ao mundo. Essa imediatidade do mundo não é imediatidade de Deus. Então veja, por muito tempo a viúva importunou o juiz por justiça. Até que um dia ele não aguentou mais e prestou-lhe a prestação jurisdicional, fazendo justiça no caso dela. E aqui o próprio Jesus nos confirma: Deus não fará justiça, ainda que tardio, para aqueles que clamam dia e noite. Vamos clamar, vamos continuar na nossa oração, não vamos desfalecer na nossa oração, vamos ser constantes na oração. Deus fará justiça ao nosso pleito, aquilo que você está pedindo. Mas Ele sabe o momento certo. Ele está te forjando, Ele está movendo céus e terras para que aquele seu pleito, aquele seu pedido seja atendido. Claro, tudo dentro da palavra, né? Não vamos aqui pensar que Deus vai atender pedidos fora da palavra. Deus não vai matar sua mulher para você ficar com a vizinha, né? Aí você vai poder... Deus não vai matar o seu concorrente para você vender mais do que ele, não é isso. Deus é justo. Nós estamos aqui numa palavra falando sobre o Deus da justiça e sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Veja sobre essa imediatidade que eu estou falando aqui. Veja como o tempo de Deus não é o tempo da gente. Eu vou falar aqui da historinha de Isaac, que está lá em Gênesis. O capítulo é o 25 e o versículo é o 19 em diante. Agora eu vou ler o 19, o 20 e o 21. Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. E Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou.
Ouvindo aqui o versículo 21, o que é que você pensa? Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher que era estéril. O Senhor respondeu à oração de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. Parece aqui conversa de zap, né? Papum, imediato. Não. Vamos continuar no mesmo capítulo 25 de Gênesis. Agora vamos dar uma pulada lá para o 26, o versículo 26. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Aí já quando ela dá à luz. Pelo que deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Então a história aqui são dos filhos de Jacó e de Rebeca que deu luz a Esaú e Jacó. Mas o que eu quero passar nesse momento é o seguinte: tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Versículo 26. Vamos voltar lá para o versículo 20. O qual aos 40 anos se casou com Rebeca. Ele se casou com Rebeca com 40 anos. Com que idade Rebeca deu à luz? Com que idade ele tinha quando Rebeca deu à luz? 60. Se passaram 20 anos para Deus ouvir a oração dele, de Isaac, e fazer com que rompesse a madre da sua esposa, fazer com que ela desse à luz. 20 anos. Então não é imediato. Durante esses 20 anos, ele orou a Deus. Durante esses 20 anos, ele não desfaleceu a sua fé. Durante esses 20 anos, ele continuou clamando a Deus. E no momento certo, o milagre chegou. Ora, o meu milagre, o seu milagre, vai chegar. Mas não é na nossa hora. Lembre-se, 1000 anos para a gente pode ser uma hora para Deus. Veja, o próprio Isaac orou 20 anos. E nós? Você orou 6 meses, você orou 1 mês, você orou 5 anos. Você vai desfalecer agora? Talvez você esteja a poucos passos de receber o milagre. Não desista. Não desista. Não desista dos seus familiares. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Não desista da oração, não desista da sua mulher, não desista do seu marido, não desista do seu filho, não desista do emprego, não desista do milagre. Continue em oração, firme na fé, não desfaleça. Olha o que diz aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Curto e grosso. Porque andamos por fé e não por vista. Tudo conspira que o seu milagre não vai chegar. Como eu disse na outra palavra, não se estribe no teu próprio entendimento. Ou você anda por fé, ou você anda por vista. Se você anda por vista, você quer que a coisa seja lógica, seja material, seja humana. Eu não. Eu busco o sobrenatural de Deus. Busque o sobrenatural de Deus. Ande por fé e não por vista. A palavra diz aqui, ande por fé. Isaac orou 20 anos com fé. Continue na sua oração. Ore sem cessar. Busque a Deus. Não desista do seu milagre. Não desista do seu sonho. Ande por fé. Ande por fé. E logo se romperá essa manhã e o seu milagre vai chegar.
Por quê? Porque aqui em Isaías 55, no versículo 11, diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, da boca de Deus. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus não volta vazia. Todas as promessas que estão na Bíblia, que a você foram reveladas, vão se cumprir, mas não na tua hora, não no teu momento, mas no momento de Deus. Existem cadeias espirituais que precisam ser quebradas. Existem paradigmas, conceitos, preconceitos da sua mente que estão ligados ao mundanismo, que precisam ser transformados. Deus sabe a hora, não é a sua hora, não é a sua hora. Deus não se adianta, Deus não se atrasa. Saia do imediatismo mundano. Como eu disse no início da palavra, saia do WhatsApp, saia do e-mail, tudo é agora. Quem é o presidente do país tal? Meu Deus, como você ia saber essa informação há 20, há 30 anos atrás? Hoje não, você pega o seu celular, presidente, qual país? O presidente é fulano de tal. Quantos habitantes tem na cidade tal, do estado tal? Aqui, ó, tantos. O último censo do IBGE diz que tem tantos habitantes. Esse imediatismo não é o imediatismo de Deus. Ande por fé e não por vista. Creia, a palavra de Deus não volta vazia. Antes ela fará o desejo que apraz o próprio Senhor e atingirá o propósito pela qual Ele a enviou. Isaías aqui, no capítulo 32, versículo 17, diz: o fruto da justiça será a paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. A justiça vai trazer paz à tua vida. A justiça de Deus não falha, só que ela não é no teu momento. Ande por fé. Faça como Isaac, que orou insistentemente durante 20 anos. E Rebeca assim concebeu a Esaú e a Jacó. Mas aí é outra, sobre essas nações, aí é uma conversa para outro vídeo. O vídeo de hoje é 20 anos Isaac orou. Não desista da sua oração. Porque em Filipenses, essa palavra é conhecida aqui no Filipenses 4:7. Porque a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Vejamos essa chave bíblica. A paz de Deus excede o entendimento. A paz de Deus não é a sua lógica. Não é a lógica do mundo. Não é a lógica dos livros. A paz de Deus é a paz de Deus. É a paz do Todo-Poderoso, do nosso Criador. Ela excede o entendimento. Lembre-se, ande por fé, não por vista. Se você anda por fé, você não olha para o teu entendimento. Ela guardará o seu coração, os nossos corações, e conservará as nossas mentes em Cristo. Quando você tiver um problema de saúde, um exemplo. O médico pode dizer que não tem jeito, mas eu vou olhar para a medicina. Para a medicina que é limitada, eu vou olhar para Deus. Deus, o Senhor sabe. A medicina aqui não sabe. O médico não sabe. Não tem remédio. Mas o Senhor tem a saída. O Senhor tem o escape. Eu vou me conservar em paz.
porque eu ando por fé e não por vista. Assim todos os seus problemas. E terminando, que o vídeo já está bem longo, em Atos 16, no versículo 31 diz: E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, tu e a tua casa. Creia, meu irmão. Continue lutando pela tua família. Deus não se atrasa. O milagre vai chegar. Um a um dos seus vai ser salvo. Cada um deles. No momento certo. Porque nós estamos debaixo das asas do Pai. E Ele tem o melhor para nós. Amém?